Nós o veremos como ele é. Essa é a afirmação de João na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 2. Você já pensou sobre esta afirmação? Você já meditou nesta verdade gloriosa? Nós o veremos como ele é? Êxodo capítulo 19, o texto diz que Moisés subiu no Monte Sinai e Deus falava com Moisés por meio de trovões. Deus havia determinado que falaria apenas com Moisés. Moisés foi o mediador da antiga aliança. E dessa forma, Deus estabeleceu um limite no qual os israelitas poderiam chegar. Somente Moisés subia no Monte Sinai. E se os sacerdotes subissem, deveriam consagrar-se primeiro. O fato é que Moisés experimentou manifestações extraordinárias da revelação de Deus. No capítulo 33, Moisés ia à tenda da congregação e Deus falava com Moisés face a face como fala com um amigo. Mas esse mesmo Moisés, ousado como era, quis ver a glória de Deus de forma mais plena, queria ver a face de Deus. E Deus respondeu a Moisés dizendo o seguinte: Moisés, homem nenhum verá minha face e viverá. Eu te colocarei na fenda da rocha e colocarei a minha mão sobre você, de maneira que você irá ver somente as minhas costas. Outras revelações extraordinárias também estão registradas na Bíblia Sagrada, como, por exemplo, a revelação de Deus a Isaías no capítulo 6, em que Isaías viu o trono de Deus, viu os seres, os serafins com 6 asas. A revelação de Deus a Ezequiel no primeiro capítulo, que ele vê o trono de Deus e vê a glória de Deus, vê um ser semelhante a um homem e vê os 4 seres viventes. Nós temos também a revelação de Deus, por exemplo, a Paulo no caminho de Damasco, em que ele foi cegado pelo esplendor da luz que o envolveu. Temos a revelação de Deus a João na ilha de Patmos. O próprio livro Apocalipse significa revelação, e o texto diz que quando João teve algumas dessas revelações, ele caiu como morto. O ponto é que todas essas revelações revelaram um princípio: a santidade de Deus e a exiguidade, a pecaminosidade do homem. Todos eles se comportaram de maneira reverente diante dessas revelações. Mas interessante que todas essas revelações tiveram limitações, contingências, porque o homem em sua estrutura física e pós-queda não pode aguentar a revelação plena de Deus. O ponto é também que, por exemplo, no ministério terreno de Jesus, em Mateus 17, quando Jesus se transfigura diante dos seus discípulos, Jesus não mostra sua glória em sua plenitude, porque o texto diz que os discípulos caíram adormecidos. Os discípulos não poderiam contemplar a glória de Jesus em sua plenitude, portanto, a viram de forma parcial. Mas sabe o que me traz uma alegria na alma e o que me deixa completamente, absolutamente impactado é que João diz que nós o veremos como ele é. Porque na eternidade nós não estaremos limitados. Na eternidade nós não estaremos contingenciados. Na eternidade nós veremos a Deus como ele é, em sua plenitude. É certo também que nós
não teremos um conhecimento exaustivo de Deus, porque nós passaremos de eternidade a eternidade conhecendo o ser de Deus. Nesse texto de João, João diz que o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Interessante, meus irmãos, saber que na eternidade nós teremos um conhecimento profundo da glória de Deus. Enquanto os homens que por aqui passaram, os santos que por aqui pisaram nessa terra, dos quais a terra não era digno deles, tiveram revelações de Deus mais limitadas, na glória nós teremos uma revelação plena de Deus. Isso é profundo demais. Nós veremos Cristo como ele é, em sua beleza máxima, em sua riqueza mais profunda. Interessante que Apocalipse diz que lá na eternidade, na glória, não haverá sol, porque ele iluminará todas as coisas. Em Atos capítulo 9, quando Paulo tem um encontro com Cristo, o texto diz que ele fica cego por causa do esplendor da glória de Cristo. Mas na eternidade nós não ficaremos cegos diante da glória de Deus, porque lá o nosso corpo também será glorificado e nós o veremos como ele é. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Louvado seja o Senhor por essas verdades gloriosas. Nós não devemos enxergar a eternidade por ângulos secundários. Que ângulos secundários seriam esses? Por exemplo, muitas vezes nós enxergamos a eternidade tendo em vista as maravilhas da Nova Jerusalém. As ruas serão de ouro, os muros serão de jaspe, as águas serão como águas cristalinas. Isso será glorioso? Sim. Muitas vezes nós enxergamos a eternidade pelo ângulo da igreja reunida. Louvado seja Deus por isso. Lá de fato a noiva estará reunida em torno do banquete, do grande banquete. Isso será glorioso. Nós veremos Isaac, veremos Abraão, veremos Jacó, veremos Davi, veremos Moisés. Isso será glorioso, sim, meus irmãos. Mas espere. Nós também muitas vezes enxergamos a eternidade pelo ângulo dos seres angelicais que lá nós encontraremos, dos 4 seres viventes, das miríades e miríades de anjos. Isso também será glorioso. Mas o que há de mais glorioso na eternidade é o fato da pessoa de Cristo, da glória de Deus, dos atributos de Deus revelados a nós em sua plenitude. Louvado seja o nome de Deus por isso. Este é o ângulo pelo qual nós devemos vislumbrar a eternidade, porque todas as coisas acontecem para a glória de Deus. E a eternidade, toda a eternidade girará em torno da pessoa de Deus. Louvado seja Deus por isso. Lá nós o veremos como ele é. Deus te abençoe, meu irmão. Almeje a glória de Deus. Almeje a eternidade. Almeje experimentar coisas profundas aqui, sim, mas saiba que lá no céu nós não seremos limitados e lá nós experimentaremos o que há de mais belo, o que há de mais profundo, o que há de mais rico, o que há de mais glorioso para a nossa alma. Deus te abençoe, meu irmão. Um grande abraço.